O livro de Ezequiel. Dezebail, antiga cidade fenícia de Biblos, na costa do mar Mediterrâneo, entre Tripoli e Beirute, no Líbano. Ezequiel 27:9. A época. Muito moço ainda, Ezequiel assiste ao desmoronamento dos últimos anos do reino de Judá. Fazia mais ou menos 25 anos que ele fora levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia, com a elite dos habitantes de Jerusalém. Depois de se estabelecer nas margens do rio Quedar, na Mesopotâmia, ele exerce as funções de sacerdote para com os refugiados de seu povo. Então Deus começa a falar-lhe, e durante cerca de 23 anos continuará a se revelar a ele. Os comentadores atribuem a esses acontecimentos as datas de 600 a 570 a.C. de Jesus Cristo. Ezequiel, o filho do homem. Seu papel é particularmente ingrato. O Senhor o chama para ser uma sentinela que adverte o povo dos perigos que o esperam. A responsabilidade das almas permanece sobre ele, mesmo quando os judeus do cativeiro recusam-se a ouvi-lo. Sua missão é imperiosa. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil cujas palavras não possas entender. Se eu os tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Ei, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, que quer ouçam, quer deixam de ouvir. Fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 3:6, 7 e 11. Ezequiel conhecia de antemão a sorte que lhe estava reservada. Zombariam dele, criticá-lo-iam e o rejeitariam. Não foi sem razão que Deus o designou por 91 vezes filho do homem. O título da rejeição que seu filho, bem amado, tomaria 6 séculos mais tarde, 79 vezes no Novo Testamento. Ezequiel, o sinal. Para fazer compreender por um surdo, são necessários gestos. Israel tornou-se surdo à voz do seu Deus. Falar-lhe-á, então, por gestos, os atos de Ezequiel, que se tornará mesmo momentaneamente mudo, 24, 27, 33 e 22, vão demonstrar através de numerosas parábolas muito sugestivas a sorte que espera os judeus impenitentes. Porque por sinal te pus a casa de Israel. Ezequiel 12:6. Jerusalém é representada por um tijolo, seus habitantes por cabelos e um invasor por navalha. 4 e 5. A deportação é prefigurada pela mudança do profeta. Capítulo 12. Depois uma videira estéril demonstra a inutilidade desse povo, afastado de sua vocação. Capítulo 15. Enquanto os usurpadores são representados como águias arrancando o ramo de um cedro. Capítulo 17. Assim se sucedem imagens muito variadas. As uvas verdes, capítulo 18. O leãozinho, capítulo 19. A panela fervente, capítulo 24. O rebanho, capítulo 34. E os ossos, capítulo 37. Ezequiel, o profeta. Como em outras passagens da Escritura, a linguagem por parábolas convém a um período de decadência moral e espiritual. Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3. Mas a interpretação desses sinais não deixa nenhuma dúvida. O castigo do povo eleito, deportação, destruição e depois reabilitação e volta à pátria, eis porque os acontecimentos do século XX não deixam de nos maravilhar, cumprindo de maneira magistral as profecias desse sacerdote refugiado, pronunciadas há mais de 25 séculos. Os últimos capítulos de Ezequiel 40 a 48 pintam certos aspectos do restabelecimento messiânico do povo eleito. Jerusalém será habitada pelo príncipe da paz, cujo nome será o Senhor está ali. 48:35. O plano do livro. A interpretação de certas passagens do profeta Ezequiel deve ser objeto de pesquisa aprofundada e de um estudo sistemático dos textos paralelos, porque, por outro lado, os seus 48 capítulos podem ser resumidos de um modo particularmente simples e claro, pois seguem sua estrutura uma perfeita simetria. A. O pecado de Israel e os julgamentos que merece. No capítulo do 1 ao 24. 1.
A visão da glória de Deus, capítulo 1. 2. A rebelião do povo, capítulo 2. Parêntese, a vocação do profeta, capítulo 3. 3. 4 profecias ilustradas, capítulo 4 e 5. 4. Proclamação dos montes de Israel, capítulo 6, 5. Condenação moral de Israel, capítulo 7, 6. Deus se retira em Jerusalém, capítulo 8 e 9, 7. Nova visão da glória de Deus, capítulo 10 e 11. E 8. Profecias contra Jerusalém, capítulo 12 ao 24. B. A restauração de Israel e o julgamento sobre as nações, capítulo 25 a 48. 1. Profecia contra as tribos dos arredores, capítulo 25. 2. Profecia contra Tiro, capítulo 26 a 28. 3. Profecia contra o Egito, capítulo 29 a 32. Parêntese, a responsabilidade do profeta e o ponto central de seu ministério. 4. Profecia contra o chefe de Israel, capítulo 34. 5. Profecia contra Edom, capítulo 35. 6. Profecia sobre a volta de Israel e a sua pátria, capítulo 36 a 37. 7. Profecia contra Gog, o inimigo do norte, capítulo 38 e 39. E 8. Profecia sobre a restauração do templo e o reino messiânico, capítulo 40 a 48.